Bom dia a todos, bom dia. Antes de iniciarmos esta Santa Missa do quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, queremos elevar a Deus as nossas intenções dessa Santa Missa, de modo especial pela saúde de Marcelo, que é marido da Marlene, que está hospitalizado. Queremos rezar por toda a sua família, de modo especial por ele. Queremos rezar pela Tatiane e pela Camila, duas gestantes que estão aguardando a vinda dos seus bebês. Queremos rezar também pela saúde do Hélio, que trabalha na Casa São Francisco, e nós queremos rezar pela sua família, pedindo a Deus pela sua saúde, pela sua recuperação. Queremos rezar pela Ana Lúcia Oliveira, mãe do Marcos, da nossa comunidade matriz, do Marcão. Queremos rezar pela Luciene, pela Dona Cida, pelo Adelso. Queremos rezar por André Vasques de Oliveira, pela sua recuperação, pela saúde de Gutenbergo, pela saúde do Hugo Leonardo, Helenita de Fátima. Hoje, 45 anos de casamento de Floripes Maria e José Teixeira. Queremos rezar pelo aniversário de Eliseu, esposo da Carol. Queremos rezar pelo aniversário de Fátima, do Gilberto, pela saúde de Ana Clara, pela saúde de Daniele Barreto e pela conversão do Rodrigo de Carvalho. Intenções de falecimento: 3 anos de Davina Caquechita, 7º dia de Valdeci Antônia Matos, Leonor Maria Barros Souza. O mês de falecimento de Francinaldo Abreu, 53 anos de falecimento de Uichi Sasaki, 1 ano de falecimento de Kanani Sasaki e 3 anos de Maria Manuela Inácio. E por todas as intenções dessa Santa Missa que os irmãos e irmãs têm colocado, queremos apresentar hoje. Domingo do Bom Pastor, rezar pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelas vocações, que não falte à igreja os seus bons pastores. Iniciemos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Cantemos nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade.
Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor nesse domingo do Bom Pastor, cantando nosso glória. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda a paz, sua paz. Senhor, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nós vos louvamos, bendizemos, adoramos, vos glorificamos, te damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda a paz, sua paz. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas.
Santo na glória de Deus, Pai de Deus, Pai. Amém. 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 Oremos. Colocando no altar do Senhor as nossas intenções, de modo especial queremos rezar também, pedindo a Deus para que se cesse esta pandemia do coronavírus. Queremos rezar por todos os doentes, rezar pelos médicos, profissionais da saúde, por aqueles que estão na linha de frente no combate desta pandemia. Deus eterno e todo-poderoso, conduzei-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha.
pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me faltam repousantes, para as águas repousantes me caminha. Preparas à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, para as águas repousantes me caminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, para as águas repousantes me caminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, para as águas repousantes me caminha. Voltareis ao pastor de vossas vidas. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos cantar o nosso aleluia enquanto toma um copo com água. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos que nos acompanham pelo Facebook, esta missa do quarto domingo da Páscoa, domingo chamado do Bom Pastor, nós queremos agradecer a Deus por mais uma vez nos encontrarmos nesse grande sacrifício da missa, entrarmos dentro da sua casa e rezarmos juntos. Irmãos, iniciemos este evangelho pensando que Jesus, ele se apresenta como o bom pastor da nossa vida. Mas não somente o bom pastor, ele vai dizer: eu sou a porta. E é por essa porta que nós queremos passar. Mas por que nosso Senhor, ele se coloca como bom pastor? Vamos olhar a primeira leitura da missa de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos. Diz Atos dos Apóstolos: no dia de Pentecostes, Pedro de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Está aqui o motivo pelo qual Jesus, ele é o bom pastor.
diante da pregação de Pedro, nós entendemos que Jesus, ele é o pastor da nossa vida. Ele ressuscitou. É a pregação do apóstolo Pedro que nos chega aos nossos ouvidos, aquece o nosso coração e faz com que nós possamos compreender que Jesus, ele foi constituído, ele é o Senhor, ele é o Cristo, porque ele deu a vida por cada um de nós. Ele é o Senhor, ele é o Cristo, porque ele cumpriu com a sua promessa. Dentro desse tempo pascal, nós não nos cansamos de encontrar os tantos motivos pelo qual Cristo, ele é o Senhor da nossa vida. A sua ressurreição ilumina a nossa vida, a sua ressurreição nos dá sentido de vida nova, é na sua ressurreição que nós apoiamos toda a nossa esperança. É olhar para Cristo ressuscitado. E esse olhar, meus irmãos, não pode fugir dos nossos olhos. Esse olhar para Cristo ressuscitado é um olhar que aquece a nossa alma e nos dá a certeza o porquê que nós estamos aqui. Da onde é que nós encontramos entusiasmo? Da onde é que nós encontramos coragem? É também por conta dessa intrépida pregação do apóstolo Paulo. É o Senhor. Foi Deus que constituiu. Foi Deus que assim quis. E quem somos nós para irmos contra a vontade de Deus? Diante da vontade do Criador, diante da vontade daquele que é supremo em nossa vida, nós inclinamos toda a nossa consciência, o nosso coração, a nossa vida e acolhemos. Por isso que a multidão, quando ela escuta a pregação de Pedro, qual que é a pergunta que eles fazem? O que é que devemos fazer? E aí o apóstolo responde: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu. Tanto que a primeira leitura, ela termina dizendo exatamente isso. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. E naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. É a pregação, é a palavra de Deus, é o testemunho dos apóstolos. É essa palavra, meus irmãos, que também chega aos nossos ouvidos, chega hoje ao seu coração. Nós também queremos receber este batismo, e não é qualquer batismo, é o batismo de Jesus, é o batismo que nos dá esperança de vida nova, é o batismo que nos une à graça de Deus, é o batismo que nos lava de todo o pecado. É esse batismo que o qual também nós temos necessidade. Diante desta palavra, diante desse pedido de São Pedro, nós também queremos nos perguntar. Somos nós agora que perguntamos. Somos nós que somos essa multidão. E perguntamos o que é que devemos fazer. E aí a resposta nos vem. Quando olhamos para este domingo, olhamos para este evangelho e queremos buscar a conversão que vem do Senhor, queremos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, São Pedro continua na segunda leitura dizendo: Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que os sigais os seus passos. É isso que nós queremos fazer. Qual é o exemplo que Jesus deixou para nós? É o exemplo de amor, o exemplo de humildade. O exemplo que o Senhor deixou para nós é que cada um de nós possamos ter claro que o motivo pelo qual o Senhor deu a vida a nós é porque Ele nos ama. O apóstolo Pedro mesmo diz: Cristo sofreu por nós, foi por mim, foi por você. E é por conta disso. Leia novamente depois a segunda leitura da missa de hoje, e nós encontramos o motivo, encontramos o porquê, e encontramos o que é que nós devemos fazer. Mas muito mais ainda podemos. Podemos sim nos rendermos sobre aquele que tem o direito sobre a nossa vida. Por isso que Ele é o bom pastor. Por isso que Cristo ressuscitado, Ele é o bom pastor da nossa vida. Ele é a porta. E nós devemos nos render a Ele. Devemos nos entregar a Ele. Dizemos, Ele tem um direito sobre a nossa vida. Não temos direito mais nenhum sobre nós mesmos. Triste é a pessoa que pensa que pode fazer o que quer da sua vida. Triste é a pessoa que quer andar sem
obedecer à vontade de Deus. É uma pessoa teimosa, é uma ovelha rebelde. Hoje, no domingo do Bom Pastor, nos rendemos sim à vontade de Deus, e quero usar aquela palavra que muito gosto, devemos nos submeter à vontade de Deus. Ele é o bom pastor porque eu obedeço, eu escuto a sua voz. Ele é o bom pastor porque ele sabe tudo sobre a minha vida, ele sabe o melhor para mim. Por que trilhar outro caminho? Por que querer fazer outra coisa? Por que querer ficar batendo a cabeça na parede? Por que, meus irmãos, escolher os caminhos mundanos, sendo que nós podemos escolher os caminhos de Deus? Esse Cristo bom pastor, aquele que dá vida por cada um de nós, ele nos convida nessa liturgia do domingo a dizer a ele: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero ser uma ovelha que escuta a voz do pastor. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, como é importante nós identificarmos a voz do pastor. Como é importante nós sabermos quem é que tem direito sobre a nossa vida. Queira Deus, quisesse que os nossos governantes, presidentes, governadores, prefeitos, as autoridades, escutassem a liturgia deste domingo. E pudessem entender que aquilo que eles fazem pela humanidade, pela sociedade, eles devem aprender com Jesus. Nós precisamos que esteja à nossa frente aqueles que deem a vida por nós, aqueles que sejam verdadeiros bons pastores, aqueles que cuidam deste rebanho que é cada um de nós. Aprendemos hoje, no meio dessa pandemia, que de fato o nosso olhar tem que ser um olhar para Cristo, porque somente Ele pode nos salvar. Desculpa as autoridades, mas elas não têm esse poder. O único que pode nos salvar é Deus. Por isso que Ele é o pastor da nossa vida. Com todo o respeito que merece as autoridades públicas, com todo o respeito que merece o Ministério da Saúde, com todo o respeito que merece os médicos e profissionais da saúde, tudo que eles fazem porque olham para Cristo, o bom pastor. Eles aprendem com Jesus o cuidado que eles têm por essas ovelhas enfermas, e que não são poucas, eles aprendem com Jesus. É aquilo que Jesus faz por nós. Agora veja, se também podem fazer, quanto mais Cristo não é capaz de fazer por nós, de nos dar a vida eterna. Mas o Evangelho desse domingo vai dizer ainda: tomemos cuidado com os maus pastores. Diz o Evangelho: o ladrão, ele vem só para roubar, matar e destruir. O Covid-19, não sabemos quem é o pastor dele, mas sabemos que o Covid-19, ele veio, ele roubou, ele matou e ele destruiu a vida de muitas pessoas. A este ladrão, nós devemos identificar quem ele é, para poder vencê-lo. A este ladrão nós temos que destruí-lo. Quantos de nós, meus irmãos, quantas famílias sofrendo, quantos paroquianos, quanta gente de perto e de longe, o mundo inteiro. Tudo isso nós aprendemos para olhar para aquele que é o bom pastor da nossa vida. Olhemos para Jesus, Ele cuida de nós. Eu gostaria que você visualizasse na sua mente, no seu coração, a imagem do Cristo bom pastor. A imagem do Cristo que leva a ovelha. A imagem do Cristo que está com o bastão. A imagem do Cristo que está com o cajado. Ele é aquele que nos protege, Ele nos pega no colo, Ele nos ama. Ele nos protege dos ladrões, dos assaltantes. Ele nos protege do lobo. Se jogue hoje no colo de Cristo bom pastor e peça a Ele: Cristo bom pastor, cuide de mim, cuide da minha família, cuide da sociedade, cuide dos governantes, cuide dos enfermos, cuide dos médicos. Cristo bom pastor, seja aquele que rege a nossa vida. Eu já falei em outras missas e repito, é triste ver o cenário contrário que a gente vê por conta dessas picuinhas entre as autoridades, enquanto o povo sofre, enquanto o povo morre.
brigando por causa de ego, por causa de orgulho. Não se seduza com isso. Mas também não fique atrás, meu irmão e minha irmã, dessas redes sociais, que são redes sociais que só mostram morte. Nosso Senhor vai terminar o evangelho da missa de hoje dizendo: olha que lindas palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É isso que os nossos lábios devem proclamar para as pessoas. Nós seguimos o bom pastor, porque ele garante para nós a vida. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ele nos chama a vida e não a morte. Quantas pessoas que estão ficando deprimidas, com medo. Porque isso já passou no meu coração, certamente pelo seu. Quando você olha para o cenário que está acontecendo, que seja um cenário verdadeiro, mas que tudo isso nos faça voltar para Deus e não ficar escondidos. Se acreditamos em Cristo, bom pastor, nós acreditamos naquele que nos protege, naquele que nos ama. Se nós acreditamos em Cristo, bom pastor, nós andamos de cabeça erguida e é lógico, como diz o Evangelho da missa de hoje, nós reconhecemos a sua voz, nós obedecemos a Ele. O que é que Cristo, bom pastor, pede a nós? Também que a gente zele pela saúde. Então é importante que a gente faça aquilo que também faça com que a vida seja abundante. O caminho da desobediência, ela não leva a não ser a um outro lugar como o caminho da perdição. O caminho da desobediência, ela destrói. Então por isso, Cristo, bom pastor, hoje nos convida a obedecer a sua voz. Mas também identificar a sua voz. Por fim, meus irmãos, celebramos hoje a 57º dia mundial de oração pelas vocações. E queremos nesse ano, diante da mensagem do Papa Francisco, colher aquelas 4 palavras que está no seu texto. O Papa Francisco disse que pelas vocações nós devemos pedir a Deus, pelos momentos de tribulação que passam, pela gratidão da sua oferta que fazem da sua vida a Deus, pela coragem que enfrentam os obstáculos, mas pelo louvor também da sua oração. Papa Francisco chama hoje a cada um de nós rezarmos por todos aqueles que são os bons pastores. Papa Francisco hoje nos chama a rezar por ele, rezar pelos bispos, pelos padres, pelas vocações sacerdotais. Hoje é o dia em que nós queremos agradecer a Deus, porque Deus não deixa faltar pastores para que nos conduzam. Mas eu quero que você reze muito pelos sacerdotes. Sabe por quê? Nem todos os padres conseguem abraçar toda essa tecnologia que nós estamos tendo hoje, esse meio de evangelização. Muitos têm dificuldade e não é fácil. Já dizemos isso já, o padre foi feito para estar com o povo. A gente se utiliza sim dos meios de comunicação, mas o nosso contato com o povo, estar com o povo, pastorear o povo, é o que mais preenche a nossa vida e faz parte da nossa essência. Então por isso nós queremos rezar sim a Deus por todas as vocações, para que Deus não deixe faltar, para que eles enfrentem os obstáculos. O texto do Papa Francisco hoje é tirado do Evangelho de São Mateus, quando Pedro se afoga do mar. Quando estão no mar, no lago de Tiberíades, diante das dificuldades, Jesus diz a Pedro e diz a cada um de nós: não tenhais medo. Mas o Papa Francisco ainda diz: o Senhor chama-nos, porque nos quer tornar como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas. São essas águas do mundo. Caminhar sobre as águas, caminhar sobre os nossos medos, vencer os nossos obstáculos. E por que que nós fazemos isso? Porque o nosso olhar, ele está focado em Cristo, bom pastor. Então, por isso hoje, nesse dia mundial de oração pelas vocações, nós queremos pedir a Deus para que não falte bons pastores, mas para que todos aqueles que de algum modo conduzem o seu rebanho,
eles não façam por si, mas façam por Jesus. Aprendam com Jesus a maneira mais nobre, mais rica, mais excelente para poder amar as suas ovelhas. Que Deus, Ele possa ouvir as nossas preces no dia de hoje. E possamos todos nós, como igreja, estarmos unidos. E eu te peço que no meio de tantas coisas que estão acontecendo, vamos parar e escutar a voz do bom pastor. A voz do bom pastor não está lá na televisão, nos jornais, mas a voz do bom pastor está no nosso coração. É a nossa oração, é o nosso silêncio. É isso que nos pede a palavra de Deus hoje. Vamos rezar para que possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos rezar para que a palavra de Deus enriqueça o nosso coração. E aí por isso, mais uma vez, como povo, nós perguntamos o que devemos fazer. Está aí a resposta. Deixemos-nos ser conduzidos por Cristo nosso Senhor. Deixemos com que a sua voz ressoe em nossos ouvidos, aqueça o nosso coração e ilumine os nossos passos. Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele dizia assim: o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas, no sentido porque conhece elas pelo cheiro. Foi célebre as palavras do Papa Francisco, quando ele disse que o pastor é aquele que vai à frente porque conduz, ele vai atrás porque tem aquelas ovelhas mais atrasadas. O bom pastor também vai no meio porque ele vai ouvindo as suas ovelhas, vai cuidando de cada uma delas. O bom pastor é aquele que também está ao lado, porque ele está rodeando, ele está tomando conta das suas ovelhas. É assim que nós queremos. Que todos os bispos, padres, também os nossos governantes, possam ser esses bons pastores. Sintam as ovelhas pelo cheiro, as suas necessidades, as suas aflições, mas conheçam também as suas alegrias. Mas também você que é pai de família, você que é mãe, você que de algum modo está à frente, você também é chamado, como Jesus, a conduzir, a pastorear. Tome cuidado, porque o bom pastor, ele não pode ser autoritário, não pode ser alguém que grita com as suas ovelhas. O bom pastor não pode ser uma pessoa dura, mas tem que ser uma pessoa amorosa. Tem que ser uma pessoa que saiba puxar a orelha na hora certa, mas saiba também dizer palavras de elogio. O bom pastor é aquele que derrama amor por onde ele passa. E é por isso que as ovelhas escutam a sua voz. Mas que todos nós, meus irmãos, possamos ser essas ovelhas que escutam a voz de Jesus. Qual é a voz que você está escutando hoje? Da onde é que vem os conselhos que te fazem tomar as decisões na sua vida? Quem é que aquece a sua alma nos momentos mais difíceis, quando você passa por dificuldade? Quais são as vozes que você escuta? No meio de tantas vozes do mundo gritando aos nossos ouvidos. O mundo hoje que passa por uma poluição sonora muito grande. Hoje nós vivemos assim, poluídos. É uma poluição visual, porque muito se vê e quase não se entende. É uma poluição sonora porque se ouve muita coisa, é muito barulho, é muita gente falando. É preciso então o silêncio, para que o coração e os ouvidos reconheça a voz de Jesus, bom pastor. E aí eu tenho certeza que vai crescer em nosso coração a obediência, o temor de Deus, o desejo de comunhão. Vai crescer em nosso coração a graça de Deus. Foi isso que as pessoas sentiram quando elas ouviram a pregação de Pedro. Quando elas escutaram que Cristo morreu por nós para nos salvar.
imediatamente, e assim somos nós, queremos fazer alguma coisa para retribuir tamanho amor por nós, sem mérito algum da nossa parte, mas porque Deus nos ama. É um amor infinito, é um amor que não pede nada em troca, é um amor que somente só quer ser amado. É esse amor que nós queremos dar a Cristo no dia de hoje. Então, por isso, eu quero que você da sua casa, os tão poucos que nos acompanham aqui também, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero que você peça junto comigo nesse domingo. Peça a Cristo, bom pastor, conduza a minha vida. Eu quero que eu e você aprenda a se submeter à voz de Cristo, bom pastor. Eu quero que eu e você aprenda neste domingo a reconhecer a voz de Jesus, a voz amorosa de Jesus, que fala com cada um de nós, que quer nos conduzir ao perdão, à misericórdia, que quer nos conduzir às práticas de caridade. Que nós escutemos a voz de Jesus para que possamos tomar um discernimento sério sobre a nossa vida. Que nós escutemos a voz de Jesus para que possamos crescer na fé, estarmos unidos a Deus. E eu tenho certeza que é isso que nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia. O fato de nós não estarmos na igreja, nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Jesus. A necessidade que hoje passamos nos faz procurar aonde é que está Jesus. Por isso que de todo mal a gente tira um bem. E como já disse em outras celebrações, nós estamos aprendendo muito nesse tempo de pandemia, aprendendo muito. Aprender a escutar a voz de Jesus. Porque talvez você ia todo domingo à Santa Missa, mas você não dava tanto valor à palavra de Deus. Você ia todo domingo à Santa Missa, e você entrava, saía, e não se deixava ser aquecido pela voz do Cristo bom pastor. E agora, pela falta que você sente dele, você está aprendendo a reconhecer a sua voz. Então agradeça a Deus, porque você poderia se afastar da igreja, você poderia se entupir mais ainda de internet, você poderia buscar outros caminhos, outras vozes, mas o seu coração está procurando a voz de Cristo bom pastor. Que bom que isso está acontecendo. Que bom que nós estamos aprendendo na dor quem é Jesus bom pastor. Então, por isso, que nós possamos estar atentos, porque o bom pastor sempre vai cuidar de nós. Mais uma vez, naquela imagem de Cristo bom pastor, queiramos nós ser aquelas ovelhas que estão no colo de Jesus, protegidas pelo cajado, protegidas pelo colo do pastor. Ali é o nosso refúgio, ali é a nossa morada. Então peçamos a Deus: Senhor, eu quero morar no colo de Cristo bom pastor. Quero ser fiel à minha missão, mas quero entender que o meu lugar é junto, é na intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, apresentemos ao Senhor as nossas preces, e a cada prece nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Deus, pastor eterno, sustentai os passos daqueles que pudesses à frente de vossa igreja, o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros, o diácono, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai força e coragem aos homens e mulheres que estão na condução das pastorais em nossa diocese, em nossa comunidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que vosso Filho, o bom pastor, ilumine sempre todos os jovens, para que possam preservar no amor de Deus, discernir na oração o caminho da satisfação que o Senhor lhes preparou, seja na vida sacerdotal, religiosa ou matrimonial, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Mais uma vez vamos rezar neste domingo do Bom Pastor pelas vocações sacerdotais. Queremos rezar pelos nossos seminaristas, da nossa Diocese de Osasco, de modo especial pelo Luiz, que é o nosso seminarista. Rezar por esses meninos que nesse tempo de pandemia enfrentam também essa dificuldade, afastados da vida comunitária, mas estudando mesmo em casa. Nós queremos rezar por eles, para que não sejam tomados pelo desânimo, mas que eles possam se revestir de Cristo, bom pastor, para que eles possam se configurar a esse Senhor que os chamou. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelo nosso bispo diocesano, Dom João Bosco. Rezemos para que Deus possa lhe dar sempre força, coragem, entusiasmo para conduzir esse grande rebanho que é a Diocese de Osasco, que no último 1º de maio agora celebrou seus 31 anos de existência. A Dom João Bosco, que aquele que conduz essa igreja diocesana, que ele seja o nosso bom pastor. Por isso que o bispo, nas missas estacionais, na missa onde o bispo está, ele usa o báculo, né? O báculo significa o pastor, né? Por isso que o bispo usa o báculo, para que aonde ele chegue, nós o identifiquemos como nosso pastor, né? O báculo significa que ele tem o direito sobre essa diocese, sobre os seus diocesanos, sobre o presbitério. Que Deus lhe dê muita sabedoria para ser o nosso bom pastor. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelos sacerdotes, por todos os padres da nossa Diocese de Osasco, que são vários, graças a Deus, padres diocesanos, religiosos. Queremos rezar por todos os sacerdotes, por mim, para que Deus também nos dê essa graça de sermos também pastores e bons pastores. Não basta ser só pastor, mas tem que ser bom. E como nosso Senhor nos ensina hoje, tem que ser a porta. E também não qualquer porta, mas uma porta que dê entrada. Uma porta que possa estar sempre aberta para acolher. E essa porta, como diz o Senhor, é a porta também do nosso coração. Que Deus ajude a todos nós sacerdotes. E eu peço que vocês rezem por nós, para que nós possamos, de fato, exercer aquilo que é rico no nosso ministério, de ser bom pastor, sobretudo o padre diocesano. Ele, como ninguém, a sua vocação é ser bom pastor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa graça, porque também não é fácil. Quantas dificuldades, quantas limitações
quantos enfrentamentos, que possamos olhar somente para Jesus. Não somos melhores do que ninguém, mas também somos piores também. Que Deus nos ajude a enfrentar os desafios. Então, por isso, rezem por nós. Críticas a gente sempre recebe, e graças a Deus, umas construtivas, outras destrutivas, mas que nós possamos, todos nós sacerdotes, estarmos olhando para Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Que Ele nos sustente na nossa missão, no nosso postulado. Então, por isso, rezem por nós. E que nós, padres, possamos rezar pelo povo de Deus. Cada um de vocês paroquianos, cada um de vocês amigos, são as ovelhas deste rebanho, que é essa paróquia Nossa Senhora da Escada. Cada um de vocês são esse rebanho que nós devemos amar. Amar, cuidar, zelar, para que o ladrão não venha. Que sejamos nós todos unidos, pastores e ovelhas, para que o ladrão não nos ataque. Porque vimos o que o ladrão quer fazer. O ladrão, ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer matar. O bom pastor é aquele que dá a sua vida, ele se lança à frente. Que Deus assim nos ajude. Cada padre do seu modo, no seu carisma, no seu jeito, na sua simplicidade, na sua humildade. Que nós possamos nos revestir de Cristo. Sermos outro Cristo para cada um de vocês, rebanho do povo de Deus. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E é lógico que não podia faltar uma prece tão especial pelo Papa Francisco. Aquele a quem o Senhor conduziu para estar à frente da igreja. Se rezamos com amor pelo sacerdote, pelo bispo, por nós ovelhas, rezamos mais ainda pelo Papa. Rezamos mais ainda pelo Papa. Pedindo a Deus para que Deus o proteja. Pedindo a Deus para que Deus lhe dê sempre muita sabedoria. O Papa Francisco, como ninguém, merece hoje a nossa oração. O nosso olhar voltado para Ele. Para que Ele seja para nós aquele que nos conduza. Que Ele dê ânimo a cada um de nós. Que Ele não caia pelo poder dos seus inimigos. Mas que Ele nos ajude, olhando para Ele, ver Cristo, aquele que é o pastor supremo da igreja. Que possamos identificar na voz do Papa Francisco a voz do próprio Cristo, bom pastor. Por isso rezemos pelo Papa, pela sua saúde física, saúde espiritual. Rezemos por aqueles que são seus colaboradores, que o ajudam a governar essa grande igreja, essa grande barca de Cristo, que está nesse mar que é este mundo, tão agitado, seja pela pandemia, seja pelos problemas. Que Deus dê sabedoria àqueles que estão à frente dessa barca, por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, Pai, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o canto do ofertório. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu
e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos teremos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Frei João Bosco, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. 3 anos de falecimento de Davina Kakeshita. 7º dia de Valdice Antônia Matos. 7º dia de Leonor Maria Barros. O mês de Francinaldo Abreu. 53 anos de falecimento de Uichi Sasaki. 1 ano de falecimento de Kanani Sasaki. 3 anos de falecimento de Maria Manuela Inácio. E de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo, minha parte, para a vida eterna. Vou sair pelos campos buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as quero com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Aos pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei no meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem somos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, E fome jamais tereis. a quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida, te das em refeição. Oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, Meu Jesus, eu creio que estás presente eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. no Santíssimo Sacramento.
Amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, Mas como não posso receber-vos agora, no Santíssimo Sacramento, no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos, vinde ao menos, espiritualmente ao meu coração. espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais Não permitais que torne a separar-me de vós. que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. em vosso amor para sempre. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão do Senhor, conformai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me e mandai-me para vós, para que nos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então, os nossos avisos é que hoje às 18 horas nós temos o Santo Terço, e todos são convidados a acompanhar o terço, né? Também quero avisar que amanhã, às 20 horas, nós iniciamos nosso cerco de Jericó, né? Então está aí nas plataformas das redes sociais, né? Do Facebook, o Instagram, o status do WhatsApp, né? A nossa divulgação do cerco de Jericó. E você pode mandar a sua intenção, né? Pelo WhatsApp, né? Também lá na hora da transmissão, também pela capela virtual. Não dá para mandar lá, Rodolfo? Pela capela virtual? Rodolfo falou que dá para você mandar pela capela virtual ou a sua intenção do cerco de Jericó. Então vai acontecer de segunda a sexta às 20 horas.
no sábado às 19 horas e no próximo domingo encerra às 18 horas. Lembrando que então durante essa semana não teremos a missa do meio-dia devido à missa do Cerco de Jericó. E também o terço também não teremos. Teremos só o Cerco de Jericó, tá bom? Também quero lembrar aos fiéis que no próximo sábado, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, eles vão fazer um pós-encontro do Dia das Mães, também transmitido pelo Facebook aqui da paróquia. Então você que é do ECC, você que é do movimento, mas também todos são convidados, as famílias, a participarem, né, do pós-encontro do ECC. Então no próximo sábado, às 17 horas, vai ser o casal Roberto e Akemi que vai conduzir a live do pós-encontro do Dia das Mães. Então próximo sábado, às 5 horas da tarde, pelo Facebook da paróquia. No próximo domingo, que é o encerramento do Cerco de Jericó, teremos a missa às 10 horas da manhã, normal. À noite será só o encerramento do Cerco de Jericó, com adoração, bênção santíssimo e oração do cerco. Então, às 6 horas da tarde do próximo domingo não tem missa. É somente o encerramento do Cerco de Jericó. Tá bom? Um outro aviso importante, e esse aviso ele vem também rodeado de agradecimentos, né, por você, paroquiano, amigo, né, que tem feito a sua doação da oferta, a sua contribuição do dízimo, pela transferência da conta bancária, ou indo na secretaria paroquial na quarta-feira, das 14 às 17 horas. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado, né, também essa pandemia trouxe para nós um prejuízo, né, porque temos outras atividades, né, enfim, né, que precisam ser sanadas, né? Então quero agradecer a todos que têm contribuído com o seu dízimo e com a sua coleta. Mas precisamos avançar um pouco mais. Então, conversando com o Conselho de Assuntos Econômicos e com algumas pessoas, nós vamos fazer um evento, né, uma macarronada no dia 17 de maio. Vai ser só para entrega. Essa macarronada vai ser feita lá no Salão da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Se eu não me engano, o custo dessa macarronada é R$15. E nós queremos contar que você compre os convites, né? Então você vai procurar a secretaria, vai procurar o WhatsApp, as lideranças da comunidade e você vai, né, poder comprar o convite da macarronada. Então no dia 17 de maio, a partir da meio-dia, lá no Salão da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. E queremos contar também com a sua doação. Se você nos ajudar com doação, certamente nós teremos menos coisas para comprar. Então você pode doar um macarrão, né? Você pode doar, vai ser coxa e sobrecoxa, né? E você pode doar molho, extrato de tomate, você pode doar cebola, alho, óleo, essas coisas que você faz uma macarronada, queijo ralado, e você vai comprar lá, né? E vai nos doar, a gente agradece muito, né? Você pode procurar a Lila, né? A Lila que entende bem disso, a Maria José da Santo Antônio que entende bem disso, a Márcia que entende bem disso, a Noemi que entende bem disso. Esse povo, essas mulheres que entendem de comida, elas vão poder dizer melhor do que eu com propriedade, né? Com o que se precisa para macarronada. E aí você pode nos doar, tá bom? A sua doação é bem-vinda e dia 17 de maio, né, a gente vai estar lá entregando as macarronadas, né, para poder arrecadar fundos para a igreja. Também o compadre Loli, marido da Nadez, da comadre Nadez, ele se prontificou também a fazer entrega. E o Felipe, que é o nosso cerimoniário, ele também se prontificou para fazer entrega. Eu estou atrás do Rogério, que é cerimoniário, para ele também fazer entrega, mas eu não consegui falar com ele ainda. Mas ele certamente está vendo, está assistindo a missa, então fica aí a dica para ele, né? E se você pode ajudar também a fazer entrega, né, da macarronada, a sua ajuda também é bem-vinda, tá bom? Todos com máscara, né? Vamos também nos precaver também, tá bom? Então, a gente quer contar com a sua doação, com a sua ajuda, com a sua amizade, todos são bem-vindos aí a ajudar a gente na macarronada, tá bom? Então, dia 17 de maio. Então, maiores informações, você pode procurar as mulheres da macarronada e elas vão ajudar a gente, tá bom? Então, agradeço desde já a todos os fiéis, a todos que têm ajudado. Já recebemos algumas doações da macarronada. Mais alguma coisa? Então, vamos receber agora a bênção final da missa, para que você tenha um santo, abençoado domingo, para que você possa
rezar então mais uma vez pelas vocações. Cadê o Luiz? O Luiz seminarista está aqui. Cadê o Luiz? Vem aqui, Luiz. Dá um cheiro aqui. Isso. Para que todo mundo veja você. O Luiz, ele participa, né? Também escondido. Não escondido, mas lá, né? Mas ele está ajudando a gente. Isso, nos bastidores, né? Então vamos rezar a Ave Maria pelas vocações, né? Pedindo a Deus, né? Para que Deus faça sempre florir as vocações da igreja. E nele, lembrar por todo o nosso seminário diocesano, a quem somos gratos a Deus por esses jovens que têm dado a sua vida, né? Ofertado a sua vida a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora, obrigado, viu, Luiz? Vamos receber a bênção final e mais uma vez eu quero rezar assim por todos que têm pedido assim as nossas orações pelos enfermos, e não são poucas pessoas, né? Muitas pessoas, mas quero lembrar aqui de modo especial pelo Marcelo, né, que precisou ser entubado, né, nessa madrugada. A Marlene mandou uma notícia para nós, ele foi fazer hemodiálise, sentiu muita falta de ar, os médicos acharam melhor levar para a UTI e entubá-lo. Então nós estamos rezando por você, viu, Marlene, pela sua família, né, por todas as intenções, rezando pelo Hélio também. Eu tenho tido contato com o Jairo, da Casa São Francisco, é o presidente da Caritas. Também tenho tido contato com o Bruno. É Bruno o nome dele, que é o cunhado? Acho que é Bruno. Renato. Tenho tido contato com o Renato, né, que é também parente do Hélio. E nós estamos rezando pela sua saúde, né, pedindo para que Deus abençoe o Hélio. Enfim, por todas as pessoas que, né, estão aí passando, né, por essa turbulência, né, do Covid-19, né? Rezando pelos que trabalham na área de saúde e sobretudo pelos trabalhadores. E nessa bênção final quero deixar um abraço muito carinhoso para a comunidade São José Operário, né? A comunidade São José Operário, que no dia 1º de maio nós celebramos aqui a festa de São José. E esse ano não foi do jeito que a gente queria, devido à pandemia. Estava, né, na nossa programação hoje a procissão de São José, né, o show de evangelização também, né? Então estava previsto hoje uma grande festa de São José Operário. Mas a gente faz essa festa no nosso coração, com as nossas famílias, né? São José sabe, ele intercede por nós. E uma bênção especial a todos vocês trabalhadores, viu? E a vocês desempregados também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloque a mão sobre o teu coração para receber a bênção final desta Santa Missa, para que você tenha um ótimo domingo, para que Deus abençoe aqueles que estão aniversariando no dia de hoje, ao longo dessa semana, que Deus abençoe também as grávidas, né, de modo especial a Tatiana e a Camila que estão para ganhar neném. Enfim, que a bênção de Deus se estenda a todos aqueles, né, por quais passarem pela nossa vida, né, que nós possamos cuidar da vida dos outros no sentido de amá-las, né? Não cuidar para fazer mexerico, mas cuidar no sentido de zelar pela vida do outro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. Obrigado, igualmente.